Meus queridos amigos, mais uma vez aqui, trazendo um assunto bastante importante. E desta feita, eu acredito que seja bem importante, devido ao pouco que sabemos a respeito de algo que nos pertence, que carregamos conosco a nossa vida inteira, e que é a nossa mente. O que é a mente humana? Esse enigma, essa coisa que nós conhecemos tão pouco. A mente humana. Existe uma crença no nosso meio que a mente humana ela seja algo difícil de se controlar. Eu não desminto isso, eu acredito que a mente humana é um campo totalmente desconhecido. É como o próprio universo. A cada momento, a cada segundo, estamos descobrindo novas coisas, novas funções. Mas o homem, durante toda a sua existência, ele nunca foi capaz de compreender, ele nunca foi capaz de entender a própria mente. Ele não conseguiu formular nenhum pensamento a respeito dos trabalhos da sua própria mente. A nossa mente ela foi condicionada, desde que nós somos crianças, a agir segundo o programa que nela é colocado. E esse programa ele é colocado através de quê? Dos nossos pais, da nossa cultura, da escola, dos colegas, daquilo que nós ouvimos, ou seja, através dos 5 sentidos. E a partir daí nós trabalhamos em cima de contextos de bom, de mal, de bem, de mal, de certo, de errado, de céu, de inferno, de Deus e o diabo, de direita e esquerda na política, de alto, baixo, ou seja, estamos sempre trabalhando e interpretando o mundo através dessa dualidade. Entretanto, existe uma coisa que atrapalha muitíssimo isso. É a questão da civilização. Por quê? Porque a civilização ela provoca alguns males sobre nós. E esses males, eles são causados por inabilidade de compreensão sobre os motivos relacionados ao comportamento destruidor que todos nós possuímos. Por outro lado, nós também temos, ao longo desse tempo todo, a influência da religião. Essa perpetuação das diversas religiões pelo mundo é a prova de que nós, a humanidade, nós buscamos influenciar o comportamento social em busca de um caminho supostamente certo. Nós obedecemos aos princípios religiosos, nós procuramos estar em contato, às vezes, com a religião, mas nós precisamos muito mais que salvação e crença na imortalidade para melhorar o mundo. Por quê? Porque apesar da fé, nós continuamos cometendo os mesmos crimes contra a humanidade. A religião por si só, ela não impede guerras, ela não cura doenças mentais, absolutamente ela resolve sozinha as coisas que o mundo precisa. O ser humano, ele precisa entender bastante do seu inconsciente. Anos atrás, pouco nós sabíamos a respeito da parte negativa da nossa mente, da parte negativa da nossa natureza humana. Aí, com o advento da psicanálise, Freud descobriu que a solução para o enigma do comportamento humano residia apenas no desejo de fazê-lo entender o porquê desse seu comportamento. Nós sabemos que um comportamento anormal é um distúrbio da mente, é um vazio, é uma falta. Tanto que a própria religião hoje, ela está aceitando a psicanálise e busca a psicanálise como um auxílio, né, para poder resolver o problema das pessoas. Quantos são pastores e outras pessoas que estão cursando psicanálise com esse fim, de entender melhor o comportamento humano? A mente ela é tripla.
De acordo com Freud, a mente ela se dividia em 3 níveis: o inconsciente, o consciente e a consciência. Então, Freud chamou esses 3 níveis de quê? De id, de ego e de superego. Vamos fazer uma pequena analogia para facilitar a nossa compreensão. O que seria o inconsciente? Vamos raciocinar com uma casa, não uma casa aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não tem tanto, mas tem edifícios. Tá? Então vamos raciocinar com uma casa onde o inconsciente seria o porão, a parte de baixo, aquela parte que fica lá embaixo. O consciente seria o andar principal, onde nós agimos, onde nós ficamos. E a consciência seria o sótão, aquela parte de cima. Nós sabemos que o porão de uma casa, ele não é tão limpo. E ele não tem a ordem como a parte de cima aqui. Na maioria das casas, o porão é como se fosse um depósito, onde as pessoas guardam coisas velhas, coisas antigas, mas ao mesmo tempo é onde se localiza o sistema de controle da casa. Por exemplo, luz, o esgoto, tudo fica ali. O que nós precisamos saber sobre o nosso inconsciente? Bom, o que nós precisamos saber é que o inconsciente ele tem aqueles impulsos primitivos. O impulso animal, nós esquecemos que nós somos animais. E como animais, nós temos uma mente reptiliana, uma mente de ataque e defesa. Então nós temos impulsos primitivos. Quando eles se manifestam, nós agimos de quê? Damos desculpas. Nós dizemos que é por culpa da hereditariedade, por culpa da pobreza, por culpa de frustrações que o indivíduo teve. Ou seja, nós justificamos as nossas tendências destruidoras. Por quê? Porque nós sabemos que se essas portas se abrirem, coisas gravíssimas podem acontecer. Para segurar essas portas, nós usamos de mecanismos de defesa. A repressão é um deles. O indivíduo reprime os desejos ocultos, aquilo que está lá dentro dele guardadinho. E quando essa repressão é demasiada, ela vai gerar os sintomas neuróticos. Dores de cabeça, indigestão, insônia e por aí afora. Só que aí o que acontece? O nosso inconsciente ele vem em nosso socorro atuando como defesa contra a prática de algo errado. Por isso é que surgem os sintomas neuróticos. Nós temos medo da loucura. Mas será que temos medo da loucura? Ou é um disfarce do medo de cometer algum ato antissocial? Acredito que seja isso. Nós temos também uma energia fantástica que os místicos chamam de Kundalini. O Freud chamava de libido. É a nossa energia sexual. É como uma fornalha que fica queimando lá dentro do porão, lá no inconsciente. E essa fornalha, essa energia, essa força sexual, ela deve ser regulada a uma temperatura normal. Se esse fogo se apaga, a pessoa entra na frigidez. Se esse fogo é em demasia, ela vai cometer excessos. E se essa caldeira explode, seja por descuido ou seja por abuso, aí é uma infelicidade. Por quê? Porque o indivíduo vai se tornar uma pessoa infeliz por falta de entendimento dos seus impulsos sexuais. A mente dentro do contexto de relação passado, presente e futuro. O que são passado? O que é passado, né? O que são passados? Também é a mesma coisa. O passado, eles são imagens que existem na nossa mente, ficaram gravadas, sobre as quais nós temos a impressão de que nós poderíamos ter mudado o nosso passado, poderíamos ter modificado alguma coisa. E só esse pensamento, às vezes, leva muitas pessoas ao sentimento de culpa. Elas mergulham na culpa porque a situação que elas estão vivenciando hoje, elas poderiam ter modificado lá atrás. Não poderiam, porque se pudessem, tinham modificado. Só que esquecem de uma coisa. Nenhum sofrimento, meus queridos, ele é externo. Ele é do lado de fora. Até as dores que nós sentimos, elas são subjetivas. Ninguém pode sentir uma dor conosco. Né? Todo sofrimento é um estado mental. É uma interpretação daquilo que se faz, daquilo que atormenta a pessoa.
Quando nós sofremos, é como se estivessem enfiando uma agulha, né, na gente, e aquela dor não passa, aquilo ali fica trazendo imagens trágicas, pessimistas, perturbadoras. Então, o sofrimento, ele pertence ao mundo mental, mas ele se potencializa através das fantasias inconscientes que nós temos de que tudo, todas as pessoas ou os nossos desejos vão ser realizados. Né? Todas as pessoas vão atender os nossos pedidos, elas vão ser do jeito que nós queremos. Nós estamos sempre em busca de milagres, em busca do gênio da lâmpada maravilhosa de Aladim, onde você esfrega e ele aparece e diz: você tem 3 desejos. Então, é importante que nós saibamos disso. Nem todos os nossos desejos serão atendidos. Durante a nossa vida, durante a nossa existência, nós modelamos muito em relação aos nossos sistemas de crença ou aos nossos sistemas de descrença. Eu não acredito que isso faça muito diferença nas perspectivas de vida e de morte. Pois uma coisa está ligada à outra. A vida está ligada à morte, assim como a morte está ligada à vida. Eu acredito que jamais nós vamos conseguir definir, sem esse aspecto de crença e descrença, o que é a nossa própria vida. Por quê? Nós não sabemos por que nascemos. Nós não sabemos por que estamos aqui. Nós não sabemos por que sofremos por coisas que não sabemos explicar. Ou seja, nós jamais teremos respostas concretas que venham satisfazer essas perguntas, se não tivermos as crenças ou as descrenças. Muitas das vezes nós sofremos desnecessariamente. Por quê? Porque queremos ser bonzinhos, queremos que as pessoas gostem da gente, temos medo de perder as pessoas, temos medo de desagradar as pessoas. Então, enquanto você aceita tudo com passividade, enquanto você não reage, enquanto você não rebate as coisas, enquanto você não se posiciona, enquanto você engole sapos, como nós dizemos na gíria, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa ótima, você é uma pessoa legal. Nossa, que pessoa maravilhosa, né? Só que quando isso chega a um ponto em que você não quer aceitar mais, você se recusa a aceitar, você se recusa a ser explorada, você se recusa a ser maltratado, você quer deixar de engolir sapos, aí você reage, aí você se posiciona. As pessoas vão dizer que você está fora de si, que você é um grosso ou uma grossa, que você é ruim, você é egoísta, você só pensa em você, que você está doente, que você precisa de tratamento, que você piorou. É por aí. Bom, sempre que nós decidimos ser diferentes, a primeira coisa é que nós nos sentimos estranhos. Quando nós mudamos de atitude, reagimos, nossa, como é que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. E as pessoas sentem ainda mais, porque elas estavam acostumadas a vir e receber. E a partir desse momento você se recusa, você não quer mais participar disso. Então, por elas, nós continuaríamos a ser cordeirinhos, continuaríamos a ser dóceis, continuaríamos a ser aquela pessoa que leva e não rebate. A partir daí, nós temos uma resposta para as possíveis causas dos transtornos psíquicos, dos transtornos de comportamento. Falta de segurança. Talvez desde a infância, a pessoa sempre sentiu essa falta de segurança. Falta de carinho. Desde criança, também a pessoa nunca teve carinho. Nunca soube o que é ser acariciada. A falta de amor, né? De se sentir amada, de se sentir querida. A falta de apoio nos momentos difíceis, ao invés de reclamações, ao invés de críticas destrutivas, a falta de apoio. A falta de motivação, aonde a pessoa poderia ter a companhia de alguém, seja de pai, de mãe, de irmãos, de parente, ali motivando, olha, vai em frente, você vai vencer, você consegue, você é uma pessoa inteligente, vai, isso aqui não deu certo, mas daqui a pouco, ou seja, essa motivação, essa falta, a falta de suporte
nos momentos também de necessidade, de ficar doente, de ficar perturbado, de estar em conflito. Ou seja, eu tenho para mim que grande parte dos transtornos psíquicos, a pessoa ela carrega consigo uma insatisfação tão grande, tamanha, que quando ela lembra disso, dá desespero. Então ela muda de humor, ela fica depressiva, ela fica triste, ela fica arrasada. Quando ela sublima isso, porque as coisas sempre se alternam, ela entra numa euforia de uma única vez. Então ela vai lá em cima e ela volta. Isso me lembra muito a pessoa com transtorno bipolar, que ela desce e ela sobe numa velocidade fantástica. Mas para mim, queridos, tudo isso está relacionado à falta, ao vazio que nós carregamos dentro de nós. Porque todos nós temos um vazio, tem um lugar da nossa mente, um lugar do nosso coração que parece que não é preenchido absolutamente por nada. Ou seja, sempre existe a falta de alguma coisa que nós não sabemos o que é. E aí, nós temos que pensar o seguinte: diante das situações difíceis e dolorosas da nossa vida, nós temos que ter alguma ação, alguma atitude. Então, o primeiro passo é começar a aceitar os acontecimentos do jeito que eles são. Aceitar os acontecimentos significa ter a capacidade de entender que na vida, na nossa existência, no nosso dia a dia, nós não podemos controlar tudo o que nos acontece. Mas nós podemos sempre e devemos escolher de que forma nós vamos reagir às diferentes situações e conflitos que surjam na nossa vida. Nós podemos reagir intempestivamente e nós podemos reagir com lógica, com calma. Henry Ford, ele disse uma vez uma frase que eu vou fechar essa palestra de hoje. Quer acredite você que consegue, quer acredite você que não consegue, você tem sempre razão. Então, acredite que é possível conseguir. Uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade. Então, mesmo que você não acredite no que você está falando, repita, fale, diga, que em pouco tempo você vai treinar a sua mente para positividade. Se não vai resolver, piorar também não vai. Vai deixar você, pelo menos, numa posição neutra. Muito obrigado, mais uma vez, e sejam felizes.